Muito bem, o tema do nosso terceiro painel abordado nessa manhã será os impactos da reforma sobre os estados. Mais um tema bastante importante. E para que possa fazer a mediação desse debate, convido novamente ao palco o jornalista Augusto Nunes. E para compor o painel, pedimos que se dirijam ao palco os debatedores, senhor René Garcia Júnior, secretário da Fazenda do Estado do Paraná. Senhor Décio Padilha, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Também o senhor Diogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento. E, por fim, o senhor Paulo Eli, secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Bom, esse é o terceiro e último painel. Vamos ser especialmente rigorosos quanto ao tempo, porque, como advertiu o Tancredo Neves, é perigoso falar muito para a gente perto da hora do almoço. O pessoal pode estar com fome. Bom, o impacto da reforma tributária sobre os estados. Nós temos aqui um ex-ministro do Planejamento, 2 secretários da Fazenda de estados do Sul e um secretário de um estado do Nordeste. Eu pergunto quais são as diferenças, começo perguntando se o impacto ele incide de maneira diferente conforme a região. Então, vamos começar com René Garcia Júnior, secretário da Fazenda do Paraná. Bem, Augusto Nunes, muito obrigado. Leonardo Petrelli, meu querido amigo, Campanholo, obrigado a todos. Eu faço um protesto aqui, porque agora que vai ficar engraçado e vai ficar interessante o debate. Então, eu pediria um pouco, porque agora é que vem bomba, viu? Mas para falar sobre o assunto, primeiro acho que fazer uma breve introdução, que, viu, deputado, né, nós temos mais uma proposta de reforma tributária. Tem a nossa dos secretários de Fazenda, que já está pronta. Aliás, o nosso texto já está pronto. O nosso texto, é melhor. Desculpe, ele é inclusivo. Eu queria que vocês incluíssem isso, porque eu queria saber se o que vocês estão preparando é uma proposta ou são medidas que vocês vão juntar ao que já existe lá na comissão. Será um substitutivo. Ele foi alvo de bastante debate entre nós. Nós temos hoje, sem falta modéstia, acho que a melhor geração de secretários de Fazenda do Brasil há muitos anos. Nós temos uma unidade grande entre nós. Nós não temos divergências, as divergências são pontuais. Nós conseguimos não só ter um ambiente muito propício ao debate, à conversa, à fraternidade, e conseguimos um feito inédito. São Paulo está com a gente. Está com a gente, tem não só ajudado no nosso debate, como tem sido um parceiro importante. Então, a visão dos secretários, a sua posição e a sua voz vai ficar presente. Nós não vamos admitir retrocessos nem ataques especulativos contra os estados e contra a federação. Tá? Eu vejo alguns arrobos juvenis, algumas tentativas de criar mecanismos, né, paralelos, com uma tentativa agressiva de afetar a federação. O projeto que encontra em curso hoje no Congresso, ele atenta contra a federação. Todos os estados estão participando? Todos os estados com quase unanimidade. Isso aí não tem deslize. Então, nosso projeto acho que é melhor. Ele inverte a questão federativa, ele impondera os estados e municípios, ele refaz a questão da função do Estado. O projeto Baleia Rossi, ele tem vários mecanismos que podem atentar contra a federação, afetar contra o pacto federativo,
que ele cria uma unidade autônoma de arrecadação, na qual os estados e municípios vão entrar como parceiros, sócios minoritários dessa discussão, e nós estamos. Hoje, a base do secretário de Fazenda, não só tem, a grande maioria tem grande experiência no serviço público, mais de 2 vezes já foram secretários, tem, assim como eu, tem mais 3 secretários, já foram secretários em outros estados, que sabem conviver com o problema. Agora, eu queria só discutir um pouco... O documento vai ficar pronto quando? O doutor Décio vai explicar, porque ele que é o presidente da coordenação. Perfeito. Eu só queria fazer uma pequena consideração aqui. Quantos minutos, hein? Quantos minutos? 3 minutos nessa primeira rodada. Porque para professor universitário palco é uma beleza, né? Então, é o seguinte, primeiro, eu acho que está havendo um pouco assim de sonho com relação ao projeto de uma reforma tributária. A reforma tributária ela tem que vir realmente diminuir os encargos, os custos de transação, tem que ter um impacto sobre uma base mais ampla de contribuintes. Queremos dizer que tanto o IVA quanto o IBS ele restaura a cidadania, quem paga imposto é o cidadão, é o contribuinte, ele restaura isso. Ele tem um impacto possivelmente alocativo, 1,5%, 2% do custo de arrecadação do PIB deve ser em arrecadação, então ele refaz isso, mas ele tem alguns problemas. O IVA é um modelo de imposto ultrapassado no mundo. Então, se olharmos para a Europa, como os Estados Unidos, ele é ultrapassado. Então, nós estamos pegando um caminho que já não se mostra muito relevante, não só pelo curso dos serviços eletrônicos, como também para a questão do envolvimento. Tem mais 1 minuto, René. Eu estou vendo. Mas tem uma questão também séria, que envolve a nova concepção do Brasil. Acho que todos discutem a questão que a receita a tributação é muito elevada, que os impostos são muito altos, mas esquecem que esta tributação, carga tributária e essas distorções macroeconômicas e micros decorre de uma percepção de Estado que foi constituída pela Constituição de 88, que ela criou uma série de direitos e não criou necessariamente nenhum dever. Então, quando nós olhamos para o gasto do Estado e as inconsequências do orçamento, o ministro Diogo foi ministro do Planejamento, pode nos explicar de forma bem clara sobre isso. Esse Estado que está aí, com essas vinculações constitucionais, com estas distorções terríveis alocativas, ele é incompatível com o crescimento. Não vamos imaginar que uma reforma tributária vai voltar a colocar o país em crescimento, assim como a da Previdência, que, cá entre nós, é uma grande frustração. Uma grande frustração, uma boa parte dos segmentos das chamadas elites extrativistas estão de fora. Então, a reforma tributária é um caminho. Agora, sim, temos que atacar sobre o orçamento, atacar fortemente sobre as vinculações constitucionais, redesenhar o Estado. Este é apenas o início. Perfeito. Décio Padilha, secretário da Fazenda de Pernambuco. Respondendo também a cumprindo a tarefa aí que foi passada a você pelo René. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Ontem nós finalizamos a nossa proposta de reforma tributária com o meu grande amigo, e eu sou um admirador dele, nosso René, com o voto dele e dos secretários de Fazenda do país, me elegeram coordenador, presidente da comissão. Quantos secretários? A comissão tem 12, que representa todas as regiões do Brasil e replica algumas regiões pela importância. Perfeito. Desde 1995 a gente tenta fazer uma reforma, o Diogo sabe disso. Pela primeira vez, o Sul, Sudeste, o Norte e o Nordeste estão juntos, isso é um registro importante. E o porquê disso? Estamos diante de um senhor que começa nos anos 70, chamado ICM, que o S de 88 nada mais foi do que um aumento de base, mas todo o seu arcabouço é o mesmo. Esse senhor ele é plurifásico, não cumulativo, indireto, sob consumo, ele é por dentro, mexe com toda a federação, desde comprar uma roupa, uma bebida, fazer uma ligação telefônica, todo mundo nesse momento aqui está fazendo fato gerador de CMS. Então, esse cidadão ele tem 27 legislações, mexe com o Brasil todo, e não adianta a proposta do governo federal. Conversei com o Marcos Sintra, escutamos nosso Raul ontem, escutamos o CCIF,
Não adianta pegar 3, 4 tributos federais, juntar e chamar de reforma tributária. A verdadeira reforma tributária passa pelo ICMS. Não tem reforma sem ICMS. O ICMS é que impacta o Brasil. Dentro desse contexto aí, a gente tem duas questões importantes. A primeira questão importante, a nossa reforma ela trata de Fundo de Desenvolvimento Regional e de Fundo de Equalização. São Paulo está com a gente, o Paraná está com a gente, o Mato Grosso do Sul, com a questão do gasbol, está com a gente. Por quê? Pela primeira vez. Porque temos uma solução para as possíveis perdas. Se houver perda, os estados, pelo modelo, terão seu ressarcimento com 3,5% desse novo tributo, que é a base do fundo. E os estados pobres do Norte e Nordeste têm a solução para o fim dos benefícios fiscais. Esse mesmo fundo, ele trabalha a equalização de perda para os estados mais produtores ou que vendem produtos semi-elaborados, mas também trabalha o desenvolvimento regional, trazendo uma política nacional, dentro da qual a gente agora não vai ter mais renúncia para trazer, como Pernambuco trouxe, uma montadora de veículos ou uma refinaria ou 5 estaleiros. A gente vai ter um projeto apresentado com um comitê gestor, com a representação dos 27 secretários, que vão ver se o projeto é bom para o Brasil e vai aprovar com subsídio financeiro deste fundo, não contingenciável, previsto na Constituição. É uma verdadeira revolução tributária. E depois eu queria discorrer um pouco mais sobre carga tributária, custo empresarial e custo Estado. São diferentes. Está tendo uma confusão aqui no debate sobre isso. São questões bem diferentes. Voltaremos ao assunto. Então, eu queria ouvir o Paulo Eli, secretário da Fazenda de Santa Catarina. Quer dizer, eu devo deduzir que vocês conseguiram uma unidade que os governadores, já de um tempo para cá, não conseguiram. Tanto que houve a guerra fiscal, já é antiga. Bom dia a todos. É uma revolução mesmo, né? Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Eu discuto reforma tributária desde que eu entrei no Fisco em 83, no concurso de 83 em Santa Catarina. E eu entrei no antigo ICM, né? Tudo em papel, tudo nos livros, ninguém tinha informação, não tinha nada. A Constituição de 88, nós estamos voltando à discussão da Constituição de 88, né? Só que nós temos que esquecer, nós não podemos esquecer algumas coisas que não foram ditas nesse seminário ainda. Qual é o custo do Estado? Nós montamos um Estado prestador de serviços onde tudo é de graça. Tudo é de graça. Eu fiz 61 anos agora, eu tenho muitos serviços que eu tenho renda, mas eu posso acessar de graça. Eu tenho vergonha de acessar esse serviço. Mas quem que vai pagar o tudo é de graça? Até ônibus eu posso andar de ônibus de graça. Alguém tem que pagar essa conta? Aí nós temos um outro problema. O Brasil é um país rico em recursos e de pessoas pobres. Santa Catarina, que tem uma rendazinha melhorzinha, dos 7 milhões e 100 mil habitantes que tem Santa Catarina, 5 milhões vivem em famílias que ganham até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é a faixa de isenção do imposto de renda. Aí quando eu vejo que todas as propostas de reforma tributária que foram discutidas, estão na mesa, Santa Catarina é perdedor líquido. Desde 95, desde a primeira proposta do Barquinho de 95, Santa Catarina é perdedor líquido porque Santa Catarina é um exportador de bens e serviços para o país inteiro, para o mundo inteiro. Então, já se antecipando a isso, aos impactos e à lerdeza de que a reforma desde 95 não saiu ainda, né? O que Santa Catarina fez? Santa Catarina fez um sistema de atração de investimentos para o Estado e para ganhar eficiência. Então, a nova guerra fiscal é em cima da eficiência. Qual é a eficiência? Nós saímos na frente da derrogação da substituição tributária. Substituição tributária é um imposto que incide em cima da produção para pagar até o varejo. Leva todo o capital de giro das empresas. As empresas demoram para receber 30, 60, 90, 120 dias e no dia 9 do mês seguinte já recolher para o Estado o imposto que é pago pelo sistema do varejo. Então, Santa Catarina adotou sistemas para quê? Para atração de empresas, porque como nós somos perdedores líquidos, nós temos que já fazer o dever de casa primeiro. Nós desoneramos o investimento
e desoneramos a produção. Isso não está em discussão aqui na reforma. Desoneração do investimento. Ah, vai ressarcir lá na frente, mas eu tenho que ir no banco pegar um empréstimo para pagar o imposto, que vai ser ressarcido lá na frente. Então, não está sendo discutido aqui desoneração de produção, não está sendo discutido aqui desoneração de investimento, não está sendo aqui discutido desoneração da produção. Agora, nós vamos repetir o Collor, que abriu o mercado para camiseta de $1, aí o meu Vale de Itajaí todo faliu. Agora vai abrir o mercado de novo, sem nenhuma contrapartida. Como é que a indústria brasileira vai viver se nós temos... a nossa tributação está toda em cima da produção? Como é que ela vai competir com o resto do mundo nessa fase? Então, assim, a reforma tributária não é só isso. É isso. Muito bom. Quero ouvir o Diogo Oliveira, como ex-ministro do Planejamento, vai dar uma visão geral aí do que você ouviu. Eu estou realmente aprendendo aqui. E vou querer continuar ouvindo vocês sobre isso. Vocês estão me dizendo que não vai haver mais guerra fiscal a depender dos secretários de planejamento. De Fazenda, desculpa, da Fazenda. Planejamento é o nosso ex-ministro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que o Grupo RIC, a Jovem Pan e a FIEP estão de parabéns, porque nós vamos precisar debater muito. Essa discussão precisa se aprofundar. A gente está aqui no nível da estratosfera, discutindo coisas, cada um com um sonho na cabeça, né, e eu ouço isso e não vejo isso nos textos. Então, a gente fala que vamos ter que reduzir, né, a insegurança jurídica. Nós vamos reduzir a carga tributária, nós vamos ser mais justos. Eu não vejo nada disso em nenhuma das propostas no que está escrito. Até porque, no nível atual, está tudo num estágio muito genérico. As outras propostas. Em nenhuma das propostas, essa que é a verdade. Mesmo nessa daqui. Dos estados também. Essa daqui ainda não tem o texto, eu não posso falar. Ainda não vi. Então dá bom. Então, é só para dar a noção de que nós estamos falando de coisas que nós, na verdade, não sabemos. Então, antes aqui, o jornalista me perguntou qual é o impacto nos estados. Não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. Qual é o impacto na indústria? Que indústria? Qual indústria? O impacto vai ser individual em cada empresa. A questão não é o empresário vai pagar mais. Qual empresário vai pagar mais? Qual empresário vai pagar menos? Essa é a pergunta. A outra pergunta é, qual é a redistribuição hoje, né? Qual é a redistribuição que tem de carga? Eu aqui não vi nada de melhorar a regressividade do sistema, em nenhuma das propostas. Na proposta do governo federal, fala-se o pior, que é reduzir a alíquota máxima do imposto de renda, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Ou seja, o sistema vai se tornar mais regressivo. E não falar de litigiosidade. Nós vamos reduzir a litigiosidade como? Reescrevendo toda a legislação tributária do país? Cada palavra dessa legislação vai ser discutida. Cada linha que for escrita será objeto de litígio. Então, alto lá. Eu fico sempre muito preocupado, Paulo, quando eu vejo euforia e veemência. A euforia e a veemência sempre são os antecedentes dos grandes desastres. Né? E eu vejo muita euforia e muita veemência no debate sobre reforma tributária. Eu acho que a gente precisa de muitos debates como esse, botar a bola no chão. E esse mês nós completamos 50 anos, né, da chegada do homem à Lua. O homem chegou à Lua na Apolo 11. Portanto, houveram 11 missões anteriores até que chegasse à Lua. Mais de 500 mil engenheiros participaram do projeto Apolo. Em nenhuma das Apolo, eles rasgaram o projeto da Apolo anterior e fizeram um projeto novo. Então, eu acho que o princípio da reforma tributária não deveria ser rasgar toda a legislação tributária do país e reescrevê-la novamente. Nós vamos nos meter num pântano
de discussões infinitas, que vai levar 50 anos, Reforma não de terminaria transição. esse ano. Não de transição. Nós vamos levar 50 anos para saber o que está escrito. E eu vou dar aqui alguns poucos exemplos que aqui todos conhecem. Quando decidiu-se mudar a tributação de lucro no exterior, de base local para base universal, nós ficamos 20 anos sem recolher nada. Depois mudaram a tributação do PIS/COFINS, de cumulativo para não cumulativo. Se você for no CARF, mais 60% do litígio do CARF é sobre não cumulatividade no PIS/COFINS. Uma lei que foi alterada, aliás, duas, porque era uma do PIS e uma do COFINS. Fala-se de produção de normas. Ah, porque produz. Você já imaginou quantas normas novas todas terão que ser produzidas? Então, eu faço aqui um chamado à razão. Um minuto. Um chamado à razão. Não rasguemos toda a legislação tributária do país. Não vamos escrever 50 artigos na Constituição. Cada artigo desse será objeto de grande impacto na vida das pessoas, das empresas. Milhares, milhões de empresas serão simplesmente limadas do mapa porque não são mais viáveis economicamente. E não falar no tecido industrial que existe. E não sejamos aqui hipócritas. A indústria brasileira vive de incentivo fiscal. Toda ela, 100% dela. E amanhã o quê? Amanhã o novo IVA. Que novo IVA? E o que acontece com os incentivos? E o que acontece com os créditos? E o que acontece com a realidade fática da fábrica que foi construída no Mato Grosso, no Paraná, em Santa Catarina? Para onde que ela vai? Está todo mundo no terreno dos sonhos. Eu me sinto... conclua só a primeira intervenção. Só para concluir a primeira intervenção. Vamos continuar. Eu me sinto, né, como no plano cruzado. Né? Pessoas muito bem capacitadas, inteligentes, que pensaram naquilo durante décadas. Mas a ideia em si, de rasgar os conceitos econômicos, ela é inviável. Você não pode simplesmente chegar e proibir as pessoas de aumentar os preços. A qual plano você se refere? Ao plano cruzado. Plano cruzado. Então, eu me sinto como no plano cruzado. Não, nós vamos aqui rasgar os conceitos econômicos. Senhores, nós não vamos rasgar os conceitos tributários. Nós não vamos rasgar o direito do contribuinte litigar, nem do Estado legislar. Esqueçam, não é isso que nós temos que tratar. Nós temos que tratar, só para concluir, desculpa, dos problemas objetivos que existem. Nós temos uma guerra fiscal porque existe uma alíquota interestadual, é só por isso. Todos os países do mundo têm incentivo fiscal, mas com o seu tributo. O problema da guerra fiscal do ICMS é que não é com o seu tributo, é com o tributo do seu vizinho. Então, este é o problema. A solução é simplória. É reduzir a alíquota interestadual. Ah, mas a alíquota é por dentro. A solução é simplória. Diogo, vou ter que te interromper. Bom, obrigado. É o seguinte, eu acho que vocês levantaram... Não, vamos continuar nisso. Vocês levantaram questões, os quatro, que me dispensam mesmo de fazer perguntas. Eu queria que vocês, eu acho que o pessoal aqui no auditório concorda, queria que vocês continuassem discutindo isso, porque um levantou bola para o outro para chutar no ângulo ou contra. Também não tem problema nenhum. Volta com a palavra o René Garcia. Você ouviu o suficiente para falar, além do que você já tinha pronto. Meu caro, é o seguinte, eu acho que porque todos nós estamos numa situação entre os estados, vivem momentos difíceis, todos nós vivemos experiências traumáticas, eu acho que nossa geração aqui de secretários ela é muito realista e muito racional. Nós sabemos o que aconteceu, o porquê aconteceu. A União é fortemente responsável, porque ao longo dos anos ela matou o IPI, ela sofreu um processo de descentralização muito forte, aumentaram as contribuições sociais e os estados ficaram, eles, com uma
camada enorme de obrigações e praticamente com um orçamento totalmente fragilizado. Eu acho que nós estamos avançando, nós temos uma noção muito clara do que nós não queremos, nós sabemos da necessidade de empoderar o consumidor e de empoderar também o seguinte, o contribuinte. Aqui no Paraná, até o final do governo Ratinho, nós temos um projeto de que cada pessoa, cada cidadão que vá em busca de algum serviço, ele vai ter uma nota fiscal a favor dele. Qualquer que for ao SUS vai receber uma nota fiscal e vai dizer: você recebeu essa sua contrapartida de impostos. De forma clara e precisa. Coisa que o Pernambuco já fez. Estamos seguindo aqui o bom exemplo. Pernambuco, Ceará e tal. E, de forma seguinte, acho que o Diogo foi muito feliz. Vamos acabar com essa vontade de dizer, vai mudar, vamos criar uma nova situação, onde que a partir de agora a terra prometida vem. Não vem. Vai ter racionalidade, vai ter busca de eficiência, de cobrança, mas o tamanho do Estado é tão grande, as suas ineficiências e imperfeições são de tal natureza, e mais, se cada um dos senhores empresários não perceberem que o Estado brasileiro, seja ao nível nacional, estadual, municipal, ele foi tomado por um segmento, que são as elites extrativistas desses estados, servidores públicos e seus conexos, que foram lá e tomaram toda a receita do Estado. Tem aqui estados em que 80%, 82% da receita corrente líquida é para pagar servidores. Este é um elemento fundamental entrar na discussão. As desvinculações constitucionais e criar mecanismos para a saída. Reforma tributária não vai tocar neste assunto. Ela apenas racionaliza. Mas se por dentro o Estado é um orçamento onde tem ativo, passivo, despesas e receitas. Se todos nós olharmos para este segmento, vamos ver que a dinâmica é muito ruim. Em 2021, 2022, 2023, 90%, 95% da receita corrente líquida vai ser tomada pelos servidores públicos e seus conexos. Esta é a grande reforma, a reforma do Estado. Diminuir o tamanho do Estado, aumentar a terceirização de serviços e fazer um grande programa para diminuir, criar eficiência no Estado. Reforma tributária não gera eficiência. Pode gerar eficiência de tributação, mas o Estado tem que implodir por dentro. Nós temos que pegar esse Estado que está aí e refazê-lo. E não será apenas com medidas paliativas. Décio, com você. Com a devida vênia e respeito, eu vou discordar de Diogo. Eu venho estudando desde 95 reforma tributária. Nós temos um sistema extremamente regressivo, um achar que se compra para um tira-gosto num barzinho de lá de São Paulo, a pessoa paga uma alíquota reduzida igual a uma pessoa de um estado extremamente pobre que compra charque para alimento. Extremamente regressivo o sistema atual. Uma empresa que quer se instalar em qualquer estado, na Bahia, compra insumo de São Paulo e vai revender para Paraíba e Pernambuco, é um guerreiro, é um herói, porque tem que entender da legislação do estado que está sediado, do insumo de onde compra, rezar para não ter crédito presumido e redução nos outros estados. É um verdadeiro guerreiro, é inviável. Então, não temos que ter receio de mudar este modelo. Temos que mudar esse modelo com as devidas cautelas. Os estados se uniram e estão fazendo um projeto que a sociedade desconhece, mas vai conhecer, através de Fórum de Governadores. Estamos ajustando o ICMS, com relação por ele ser por dentro, para colocar ele por fora, resolvendo a questão das alíquotas interestaduais, porque não haverá transição de 5 ou de 10 anos bem-sucedida, coexistindo com o ICMS, com a parnafernália que é hoje, com a complexidade que ele é hoje. Então, os estados estão ajustando. Nós temos duas encomendas, e é importante. A primeira encomenda para o país é ter uma reforma que ela olhe para a DIRAULI, olhe para o CCIF, olhe para a reforma sem nenhuma aderência técnica de imposto único financeiro, que não rodou em nenhum canto do mundo, e a gente tem que ter a nossa. Nós temos, é uma demanda.
A outra demanda que a sociedade precisa é do ajuste do ICMS para coexistir, porque na transição ele vai coexistir, seja por 5, por 10 ou por 15. Seja qual for a reforma que passe, a dos secretários, a de Raul, CCIF, seja qual for, ela vai ter que coexistir. Então, temos um modelo regressivo que não traz ambiente de negócio com dois custos altíssimos, que aqui está se confundindo no debate. Custo empresarial. O custo empresarial não é carga tributária, só se reduz carga tributária se reduzir o tamanho do Estado. Enquanto o Estado tiver o modelo atual, não há de se falar de carga tributária. Ela não vai sair de 33 para 30 porque a gente quer por decreto. A gente tem que reduzir o Estado, tem que privatizar, tem que tirar o Estado de situações que, infelizmente, a União nos trouxe para lá. Que a União nunca discutiu privatizar o Banco do Brasil, a União nunca discutiu privatizar a Caixa Econômica, a União tem muitas estatais e os estados são exigidos por elas, como agora se obriga que nós vendemos todas as nossas empresas de gás. A União também tem que dar o exemplo dela, então esse debate tem que ser nacional. Por que só os estados vão fazer suas estatais? Vamos encurtar com o planejamento. Então, dentro desse contexto, nós temos uma questão muito importante para a sociedade ter clareza. Carga tributária é tamanho de Estado. Vamos debater o tamanho do Estado. Agora, vamos debater o custo empresarial. É o custo de apuração de tributo. Tu tem que saber a legislação de Pernambuco, a de São Paulo, a do Paraná, a do Rio Grande do Sul. Tem que ter 10, 15 contadores, 300 advogados. Isso somente para rodar. Chama-se custo operacional empresarial. Tem outro custo altíssimo, do contencioso, é outra fase. As interpretações, exegese. Você interpreta de um jeito, o fisco do outro, a justiça de outro. Então você tem entre 10% a 40% de faturamento das empresas na mão de contencioso. Pernambuco tem uma receita anual de 17 bilhões e tem contencioso de 18 bilhões. Então, esse modelo de hoje tem que mudar sim, os empresários têm que apoiar essa mudança, têm que acreditar que nós temos 27 secretarias de Estado que têm solução, a regressividade nós temos uma coisa moderna chamada restituição, para não ter o caso da Shark, restituição por questão de sujeito. Quem ganha até 3 salários mínimos, nós temos como restituir o pagamento de uma alíquota de 14% e não ter mais aquele essencialidade por produto. Não tem mais isso, você vai ter uma tributação padronizada, porque tem 4 eixos que são importantes. Simplificação, não é só de obrigação acessória, mas ela também é da forma de pagamento, um DAF único, um único documento que paga e faz a separação bancária. 2, padronização. Como é que você tem 27 regulamentos CMS, 5.600 regulamentos de ISS? Então você tem que ter a padronização. A nossa proposta, ela aqui é uma padronização por uma legislação extremamente simples, com uma única possibilidade de mudança de alíquota. 3, que é importantíssimo, a regressividade que eu já falei, vai ter devolução pela condição do sujeito e não pelo produto. O produto é regressivo, porque o rico e o pobre compram aquele mesmo produto. 4, que é importantíssimo, muito importante mesmo, que é a questão que a gente tem que ter clareza no país, que benefício fiscal, que hoje eu chamo um nome diferente, competição fiscal, tem que ser repensado. Eu trouxe uma fábrica para Pernambuco, sabe Deus o sacrifício. Eu tive que doar o terreno, eu tive que gastar 48 milhões de saneamento básico, eu tive que gastar uma fortuna de transmissão de energia, em virtude que a empresa lá é privada, e ela tem o seu direito de cobrar todo o investimento que a gente fez. Eu tive que construir estradas, eu tive que escoar a produção para levar para o Porto Suape. Eu tive que furar o calado de Suape mais fundo para poder transportar navios que desse essa vazão. Então, é uma fortuna, a gente tem que ter outra lógica. E qual a lógica? É o nosso Fundo de Desenvolvimento Regional, com a participação, sim, do comitê gestor, escutando o Renê, escutando o secretário de Santa Catarina, olhando aquele empreendimento, e não o Estado pobre chegar e dizer, tu vais pagar só 5% de CMS, vou renunciar a 95% por 30 anos. Isso não é uma política inteligente, se empobrecer o país, e me desculpe a veemência, está na hora de mudar, sim. Sou profissional, auditor fiscal concursado, vim de uma criação de um padre que era estudioso, era professor da universidade, e a única coisa que ele me ensinou foi, amigo, meu filho, 3 coisas na vida: estudo, cabeça aberta para novos modelos e muito trabalho.
e os estados vão ter uma boa resposta para a sociedade. Esse é o pensamento. Então, como antecipou o próprio Décio, vamos ouvir o secretário de Santa Catarina. É muito difícil falar e quando nós temos que vender o almoço para pagar a janta, né? Então, essa é a situação fiscal dos estados, a maioria dos municípios. A União está pior, tá? A única diferença é que ela emite dinheiro, né? Então, nós não podemos emitir dinheiro. Com relação à reforma, a grande pergunta é se vai ter aumento de arrecadação ou não vai ter. Eu não acredito no aumento da arrecadação, porque a renda, o que define a arrecadação é a renda. Não tem aumento de renda, não tem aumento de arrecadação. O que nós vamos ter, pontualmente, como o Diogo falou, por exemplo, em Santa Catarina nós temos 11.145 empresas que não recolhem ICMS e que não são os exportadores. Então, todo o nosso sistema agropecuário, as grandes cooperativas, as grandes agroindústrias, o pessoal da salsicha, o pessoal do salame, o pessoal da carne, ninguém paga imposto. No IBS eles vão recolher alguma coisa, né? Vão recolher alguma coisa. Então, nós temos muitas distorções. Nós temos as multinacionais de alimentos, as multinacionais do café, por exemplo, que alocam fábricas em vários locais do Brasil e não pagam um puto de ICMS. Então, isso nós vamos ter realmente uma eficiência nesse processo. Agora, eu não acredito num aumento de arrecadação em função da reforma tributária. Eu acredito realmente na redução do custo do Estado em fiscalizar e na redução de custo das empresas em apurar. Eu sou auditor de campo, eu vou nas empresas para fiscalizar, às vezes o setor fiscal de uma empresa, às vezes são 30, 40, 50 pessoas lá. Para cumprir. Tem aquele que só lê as regrinhas novas do dia a dia, né? Então, esse é uma questão que nós temos que olhar. Com relação à reforma tributária, ela tem que acontecer, porque nós estamos num processo de desindustrialização. Isso nós temos que levar em conta. Os estados têm que ser mais eficientes na prestação de serviços. Então, alguém estava falando, vou importar para Santa Catarina. Tá, tudo bem, nós temos 5 portos, 2 dias para desembaraçar, 8 minutos para a Secretaria da Fazenda liberar a carga. Em Santos é 15 dias, a mercadoria de Santa Catarina chega a São Paulo no 3º dia, já está no supermercado lá em São Paulo ou na indústria lá como matéria-prima. Então, nós ganhamos eficiência. Então, esse é o processo que nós temos que trabalhar. Eu tenho muito medo dos acordos comerciais agora, que vão abrir tudo, aonde nós não somos, em tudo aquilo que nós não somos competitivos, que é a maior parte da nossa indústria, ela vai fechar. Se alguém for no Vale do Itajaí, lá na cidade de Brusque, por exemplo, Schlesser, Bittner, todas aquelas fábricas enormes que tinham lá de produção de tecidos, toalhas, faliram todas, porque não tem competitividade em relação ao nosso modelo tributário. Então, o nosso modelo tributário realmente tem que evoluir muito. Nós estamos muito atrasados no nosso processo. O IVA, ele tem que acontecer, mas nós temos que achar uma forma de desonerar a produção e o investimento. Porque o camarada tem que pagar imposto para comprar uma máquina, para investir, para produzir um produto, isso é o maior absurdo do mundo. Então, eu acho que é tudo uma construção, é um processo que nós temos que fazer. Santa Catarina, na nova guerra fiscal, ela vai trabalhar na eficiência, no ganho de escala, na infraestrutura, tanto é que o governo, a bandeira do governo é a infraestrutura mesmo, porque a infraestrutura gera desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico gera arrecadação, gera renda, aí gera recursos para saúde, educação e segurança. Então, nós invertimos o processo. A nossa prioridade não é a saúde, a nossa prioridade é a infraestrutura, porque arrecadando mais eu tenho melhor saúde. Então é isso. Diogo, você tem 3 minutos para a gente passar para as perguntas. Só para concluir aqui a linha de raciocínio que eu estava. Precisa ter uma reforma tributária. O ponto é que a reforma tributária, a meu ver, tem que partir da nossa realidade.
Então, eu diria, bom, nós temos o ICMS. Eu estou compreendendo que vocês estão trabalhando com a continuidade de existência do ICMS, algo parecido. Isso me parece mais razoável. Simplesmente substituir isso por um troço novo, com novos conceitos, não vai entregar aquilo que nós estamos nos propondo. Porque se nós queremos simplificar, reduzir litigiosidade, aumentar a segurança jurídica, nós temos que partir da base jurídica sólida que nós já temos. O contrário é o efeito oposto. Se nós queremos reduzir a regressividade do sistema, nós temos que tratar disso objetivamente. Então, o que significa regressividade do ponto de vista conceitual? Significa que quem ganha menos está pagando mais do que quem ganha mais. O IBS, ou o IVA, conforme tem, ele não trata disso. Me desculpem, não tem lugar nenhum ali tratando de regressividade. Não. Aí vem uma questão redistributiva, né, que é um programa de redistribuição de renda, onde você está dizendo o seguinte, eu vou devolver o tributo. É outra história. Agora, essa devolução vai ser como? Vai ser do jeito que é a devolução dos créditos hoje? Ah, mas nós vamos botar lá na lei, que é não cumulativo. Desculpa, está na Constituição desde sempre que o ICMS é não cumulativo. E todo mundo inventou a história que o investimento não dava crédito. E depois botaram na lei complementar que o investimento não dava crédito. Só que está na Constituição que é não cumulativo. Então, não é escrevendo com a maior das boas vontades, com a melhor das intenções. É partindo da base sólida que nós temos e corrigindo os problemas efetivos que nós temos. E nós estamos todos de acordo que temos que corrigir, que é um manicômio, que é uma confusão infernal. Mais um minuto, Diogo. Só para concluir, Augusto. Se você está me dizendo, nós temos tributos demais, eu concordo. Por decreto você extingue o ICMS, o IPI. É simplesmente um decreto, dá alíquota zero para todo mundo, acabou o IPI. Com uma medida provisória, uma lei, você resolve, você tira a CID, você pode acabar com o PIS ou com o que você quiser. Você pode fazer tudo por uma coisa que vai ter efeito daqui a 3 meses, 90 dias. Ou você reduz 5 tributos no Brasil em 90 dias. Sem botar nada no lugar, sem criar nenhuma confusão adicional. Ah, mas a alíquota é por dentro. Mas, gente, é só botar na lei que a alíquota é por fora. Não precisa criar um posto novo, escrever 100 artigos na Constituição. O meu ponto é, precisamos de uma reforma tributária urgente, não de daqui a 5 anos, 10 anos, e criando passivos e litígios que vão durar 50 anos. O meu ponto é simples, nós temos alguns tributos. Gente, o PIS/COFINS é um IVA. Ele é um IVA imperfeito. É só corrigir. O meu ponto, na reforma tributária que nós precisamos, é muito mais simples e mais fácil de fazer do que isso que está sendo proposto. Isso que está sendo proposto é o oposto do que nós queremos. É a ampliação ao extremo da insegurança jurídica. Nós vamos ter toda a legislação brasileira sendo questionada nos tribunais nos próximos 50 anos. É preciso que alguém pare para pensar nessas coisas. Muito obrigado. Bem, nós temos tempo para 2 perguntas, 3 se tanto, 2 perguntas. Eu peço que quem fizer a pergunta identifique o destinatário, tá? Para a gente já saber quem vai responder. Alô. Meu nome é Juliano, eu sou advogado, tributarista, professor aqui de Direito Tributário aqui no Paraná. E lendo a PEC 45, eu percebi que, do meu ponto de vista, pelo menos, parece que é a reforma mais técnica. Por quê? Porque quem elaborou a reforma está por trás ali, né, na verdade, né? O professor Eurico, né, de Santos, que é um professor de Direito Tributário muito conceituado, não foi dito aqui, mas há por trás uma análise técnica jurídica da elaboração, não que o do Raul não esteja também. Mas a pergunta... E a pergunta é o seguinte... a quem? Basicamente, a pergunta. Na questão da reforma da PEC 45, um ponto que me preocupa é a questão de uma alíquota única, né? E as empresas, clientes do meu escritório, pensam o seguinte, e eu presto serviço?
eu não tenho insumos para abater, né? Crédito de insumo, COFINS, PIS. Como é que fica? Vai ter um aumento de carga tributária, né? Uma empresa, por exemplo, que instale fibra ótica, né? Faça uma instalação. Para quem você pergunta? E aí eu pergunto para a pessoa que está ali, o segundo, qual é o nome? Desculpe. Edson. É o Décio Edson. Com relação à reforma do Estado, né? A reforma que os secretários de Fazenda pensaram e vai ser divulgada agora. Como que encara essa questão, né, das empresas que prestam serviço e que não vai ter crédito, né, para bater? Como é que fica? Vai ter um aumento de carga para elas específico? Foi pensado nisso? Ou as empresas de serviço ficaram um pouco esquecidas? Como é que você vê isso? Bom, é importante a gente compreender que a reforma apresentada pelo CECIF, que é a reforma que está o Eurico, não é, que é até muito amigo meu, não é, e o grupo também, Nelson Machado também está nesse grupo, né, a PI e Baleia Rossi, digamos assim, capitaneou essa questão. Nessa proposta, ela não tem um espectro reduzido de alíquotas. É importante saber isso aí. Ele permite uma abertura de alíquotas, não é, que é já onde a gente discorda um pouco disso aí. Então, quando você der uma analisada na proposta lá da CCIF, é importante entender que há uma possibilidade muito grande de construção de alíquotas. E nisso aí, já os estados, a gente não concorda muito. Outro aspecto muito importante dessa questão da cumulatividade que se coloca. O CECIF, porque você tem duas propostas aí que a gente estudou e vem ainda estudando, que é a proposta já mais conhecida, né, a que já está há um bom tempo aí debatendo, que meu grande amigo ontem estava lá conosco, mostrando. Também escutamos, é importante colocar aqui, a proposta do governo federal, não é? Porque o secretário foi lá, nos apresentou também, e dentro dessa, digamos assim, desse apanhado que a gente tem de proposta, a nossa, por exemplo, a gente resolve a questão de qualquer problema de cumulatividade, a questão de neutralidade do tributo, e o que eu queria colocar apenas que vocês logo, eu não posso aqui, nem nosso amigo aqui, né, a gente não pode divulgar ainda nossa proposta, porque vai ter um grande encontro na semana que vem para que a gente aprove ela e depois a gente leve a todos os governadores e aí sim o Brasil todo vai conhecer a nossa proposta. Mas eu queria te colocar o seguinte, que essa combinação de alíquotas, cada proposta ela é bastante diferente, é importante entender para você ver a questão de cumulatividade ou não dessa parte tributária. Por exemplo, a de Raul é bem diferente do pessoal do CCIF e a nossa está no meio de campo aí. Ela está no meio de campo, porque eu, infelizmente, agora não posso, digamos assim, dar os detalhes, mas aguarde. A semana que vem você vai ver muita entrevista no Valor, na Folha de São Paulo. Estou representando nosso grupo aqui, só vou me autorizar a semana que vem. E aí eu quero responder a sua pergunta. Eu vou deixar meu cartão com você e na entrevista eu vou citar, inclusive, o seu caso. Temos tempo para mais uma pergunta só. Me permite só complementar a resposta, que eu acho que é importante aqui para entender, que é o seguinte. A proposta do CECIF, ela tem uma coisa importante, que é o seguinte. Há um aumento de carga para as empresas de serviços e para as empresas que hoje estão no lucro presumido, mas esse aumento de carga é acompanhado pelo aumento do crédito. Então, essa é a justificativa da proposta da emenda 45. Última pergunta. Fernando Chical, a FEComércio. Eu gostaria de fazer uma pergunta para qualquer um dos secretários. Se puder antecipar, se não puder, eu aceito o cartão. Em alguns segmentos, né, a tributação do ICMS nós consideramos assim bastante racional. É o caso, por exemplo, dos insumos agropecuários, né, e a circulação de produtos primários de origem vegetal ou animal. Né. Usa-se diferimento, suspensão ou até isenção. Eu perguntaria, no caso de insumos agropecuários, né, qual seria o tratamento tributário nesse modelo que os senhores
desenharam. E no caso de haver tributação, como é que se operacionalizaria a não cumulatividade? Renê, vai para você. Passo pudesse. Bom, o que eu acho que é importante a gente entender a alteração de modelos que a gente tem. O que é o ICMS? Imposto plurifásico, não é? Em tese, não cumulativo, não é? Indireto, com características da federação, esse tributo, ele é um tributo compartilhado. Para te responder, tem que entender o modelo que está e o modelo que vai vir. Ele é compartilhado, mas ele é compartilhado apenas em repasse. Eu repasso 25% dos municípios, eles não têm intervenção na gestão do ICMS. Neste novo tributo que vai vir, terá participação integral do município. A União, por sua vez, ela nunca conseguiu ter o ICMS, e toda reforma tributária é uma possibilidade dela querer ter, de novo, uma base do ICMS. Então, como eu posso te responder? A primeira questão é a seguinte: um tributo, para ele funcionar bem, ele tem que ser neutro. E essa neutralidade ela vem exatamente no valor adicionado, no valor agregado. Isso é a primeira questão técnica importante. Quando você começa a descaracterizar esse tributo, você pega um tributo que ele tem cara da federação, deixa do Estado ele. Um tributo que você compartilha, e ao mesmo tempo que compartilha, não dá atribuição para quem compartilha, só faz repasse. Então, um tributo desse, ele começa a se desfigurar. Então, o ICMS, eu diria a você que, apesar de ser a base dos estados, ele é meio que um elefante com cara de hipopótamo e ele vai cada vez mais tentando sobreviver. E ele era de 1970, já estamos indo aí para a economia digital e ele ainda sobrevivendo e a coisa está complicada. Então, a neutralidade, ela não existe nele. Esse novo tributo que os estados estão olhando, que a gente olha a proposta de Howell, a gente olha a proposta do CCIF, mas a gente também tem a nossa proposta, tem a nossa transição do ICMS. Então, esse novo tributo, ele vai ser neutro pleno mesmo. Ele vai ser neutro pleno mesmo. Ele, por exemplo, ele não vai trabalhar mais com a questão do incentivo fiscal direto, como hoje é. Porque muita gente aqui confunde no debate, pena da falta de tempo, o que a gente tem entre alíquota, eu escuto direto, até tributaristas. Não, porque o ICMS tem 300 alíquotas. Não está confundindo alíquota com outras questões. Alíquota, não. Alíquota tem uma formalidade para estabelecer a alíquota. Então, o problema do ICMS hoje, e a solução que vai vir do nosso novo tributo, é que esse novo tributo, ele vai ser um tributo fiscal. E ele vai devolver, sim, o recurso para a sociedade, observando a sua capacidade econômica frágil. Exemplo, como é que você trabalha hoje uma montadora de veículos no estado do Nordeste, abrindo mão de toda a tributação por 10, 15 anos? Será que é mais importante do que um aspecto da agricultura? E dependendo da vocação do Estado. E como é que ficou o debate constitucional anterior de ressarcimento? Veio a Lei Candir, e quando veio a Lei Candir, como é que ficou a questão das exportações? Não é? Já disseram que não tem mais nada a devolver para os estados exportadores de produtos semi-elaborados. Sim, e agora? Como fica esse debate? Então, esse tributo novo que, infelizmente, só a partir da semana que vem eu vou poder oficializar, eu vou dar o cartãozinho para você também, oficializar, porque se eu falar agora, eu não estou com a delegação dos 27 secretários nesse momento para divulgar. A gente fechou as diretrizes ontem, depois que escutamos, inclusive, a questão de Raul aí, a gente precisa mostrar para a sociedade o que é neutralidade tributária. O nosso será neutro. Renê sabe disso, que está passando da comissão. Ele vai ser neutro mesmo. Neutro para agricultura, neutro para produto elaborado, neutro para serviço. Tá, antes de você distribuir mais cartões aí, que vão pedir, tem uma última pergunta. Bom dia a todos.
Eu sou Joanir Zonta, do Grupo Condor. Eu só gostaria de fazer uma colocação, como que eu vejo a tributação. Eu acho que a substituição tributária é um dos impostos mais injustos que nós praticamos desses 45 anos como empresário. Por quê? Todo produto que está estocado em todas as empresas do Paraná já está pago o ICM sobre a venda. E isso onera muito todas as empresas, onera o capital de giro e perde competitividade em função do estoque, principalmente as empresas que trabalham com um depósito central, onde todo esse produto fica parado o ano inteiro, a vida toda, porque quando gira, já era posto de novo. Então, um percentual muito alto desse estoque é imposto que já foi pago ao final dele. E, além disso, um ponto bem dirigido, direto, é o combustível. Aqui no estado do Paraná, nós pagamos 29% de ICMS sobre a gasolina, sobre R$ 4,26. E, na minha rede de posto, eu pratico o preço de R$ 3,75. Isso eu pago 14 centavos a mais por litro na hora que eu compro o combustível. Todo combustível que está nos tanques dos postos já está pago o ICM de venda, o que gera custo. E isso gera um valor muito alto mensalmente, dá mais de 200 mil reais só nos postos. Então, eu estou com mais de 200 milhões de impostos que eu paguei, a mais do que realmente eu deveria pagar, né? E isso é uma coisa que é difícil a gente ter a restituição desses impostos, né? É complicado, a gente sabe como que está a situação, o caixa do Estado, mas eu acho que é uma forma de diminuir o preço para o consumidor. A partir da hora que é cobrado o imposto, o ICMS, mesmo sendo 29%, sobre o preço de venda, é 14 centavos que o consumidor pagaria menos. É 14 centavos que ele tem de dinheiro no bolso para gastar em outros lugares, talvez comprar remédio ou feijão e arroz. Pode, claro. Eu, com todo respeito, é o seguinte, a questão de substituição tributária, ela pode ter realmente acontecido uma inversão do conceito e feito um aumento por vários setores. Tem alguns estados que têm até sobre tapioca, né, sobre não sei o que lá e tal. Mas eu quero lembrar aos senhores que em 2014 o estado do Paraná quebrou. Quebrou e foi graças a este instrumento, por todos os defeitos que ele tem, que conseguiu, de alguma forma, chegar a uma solução de continuidade. Por quê? Atitudes irresponsáveis foram feitas, aumento de 60% do salário dos funcionários. Então, a sociedade tem que entender que um é contrapartida do outro. Se tem aumento irresponsável de despesas de pessoal e de despesas irresponsáveis, de alguma forma a sociedade vai pagar mais impostos. Então, quando alguém chega e fala, vamos ter que rever a tributação, rever a substituição tributária, eu sempre digo, tudo bem, mas vá na Assembleia Legislativa e é o seguinte, eu não quero aumento de servidores, eu não quero desperdício, eu não quero as loucuras que são praticadas nas universidades do Paraná. Tem que fazer esse discurso lá. É lá que é o discurso. É lá que é o discurso para cortar as maluquices, as coisas irresponsáveis que são praticadas. O orçamento é um só. O orçamento é um só. É despesa e receita. Então é o seguinte, a tributação ineficiente pode até que haver, mas há insanidades praticadas na área de despesa. O orçamento tem que, de alguma forma, ser preparado. O discurso não é vamos atacar a Receita, vamos atacar o secretário de Fazenda com relação à substituição tributária. Tem que ir na LEP, lá que é o fórum de discussão para isso. Antes de passar a palavra a Simone Ramos, eu só queria agradecer a participação de vocês e cumprimentar a organização do encontro pela brilhante escolha dos debatedores. Aprendi muito aqui. Muito obrigado.
Agradecemos mais uma vez a presença dos debatedores que participaram desse nosso terceiro painel, assim como todos os outros convidados que tão gentilmente aceitaram o convite do Grupo RIC e dividiram conosco seus conhecimentos.